Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada na questão 64 da prova de 2014 da Petrobras para engenheiro de processamento júnior. Essa é uma questão que fala de trocadores de calor. Aqui a gente tem o início da questão, então a gente tem um enunciado que fala que o nosso trocador de calor ele tem as distribuições apresentadas aqui na figura e ele tem uma configuração contracorrente, que é adequada de acordo com o gráfico aqui, né? Tem uma vazão máxima de fluido frio com o dobro da vazão máxima de fluido quente. Isso aqui vai ser importante quando a gente for analisar as afirmativas. E tem um trocador com uma área representada por A. Não fala o valor dela. E aí pede para a gente analisar três afirmativas aqui. A primeira delas, ele está falando que, utilizando o método da média logarítmica, a gente teria uma diferença de temperatura diferente do que se a gente usasse a média aritmética. Então, a gente vai comparar as duas e ver se realmente isso dá interferência lá no nosso calor. Para a gente comparar, então, as duas médias de temperatura, a gente vai fazer o cálculo delas, porque a gente tem os quatro valores, dá para fazer as continhas. O cálculo da média log ele é realizado com os valores de ΔT das extremidades do trocador de calor. Então, aqui na entrada, a gente vai chamar de ΔT1, a gente tem o fluido quente entrando e o fluido frio saindo. Então, 60 menos 35 vai dar para a gente aqui o valor de 25 graus Celsius. Aqui na outra extremidade, no outro lado do trocador de calor, a gente tem o fluido quente saindo a 40 graus Celsius e o fluido frio entrando a 30 graus Celsius. Isso vai dar para a gente um ΔT de 10. Substituindo aqui nos valores na equação do ΔTml, a gente vai chegar num valor de 16,37 graus Celsius aproximadamente. E aí, a média aritmética, né, a gente calcula simplesmente somando 25 aqui e o 10 e dividido por 2, que dá um valor de 17,35. Aí a gente precisa saber se a afirmativa aqui está certa ou não. Então, aqui está dizendo que a gente vai ter, se a gente trocar a log pela aritmética, a gente vai ter um valor menor da área. Então, a gente vai precisar olhar para a equação geral do trocador de calor. A equação diz aqui que o calor ele é proporcional ao coeficiente global de transferência de calor, a área e o ΔT, no caso aqui o ΔTml ou o ΔT aritmético, que a gente está comparando. Então, a área isolando aqui, que é o que a gente quer saber, se a área vai diminuir ou aumentar, ela é inversamente proporcional. Então, a gente aumentou o ΔT, a gente diminui a área, que ela está aqui embaixo. Então, isso é uma afirmativa verdadeira, porque a gente vai ter uma área um pouquinho só, não é muita coisa, é cerca de 1 grau Celsius de diferença, mas vai interferir no valor da área sim, e ela vai ser menor. Já nessa segunda afirmação aqui, a gente vai ter que considerar aqui que a vazão máxima do fluido frio é o dobro da vazão máxima do fluido quente, porque ele está pedindo para avaliar o calor específico. Para a gente avaliar o calor específico de um sistema que não tem mudança de fase, a gente vai ter o MCP-ΔT. MCP-ΔT pode ser aplicado tanto para o fluido frio quanto para o fluido quente. E a gente pode igualar os dois, porque a gente está considerando um trocador de calor ideal e a gente não tem perda para o ambiente. Está escrito aqui, perdas para o ambiente são desprezíveis. Então, tudo que está sendo cedido pelo fluido quente vai ser recebido pelo fluido frio. Então, aqui, o que a gente quer ver é quanto que a gente tem de relação entre os CPs. Essa informação aqui da vazão máxima, a gente pode já colocar nessa equação. Então, a gente sabe que a vazão máxima aqui, do fluido frio, ela é 2 vezes a do fluido quente. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter essa relação. Como vai ter vazão máxima desse lado e desse lado, a gente vai poder simplificar. A gente tem aqui o ΔT do fluido frio, que ele entra a 30 e sai a 35. Já coloquei aqui dentro o calor em módulo. E aqui a gente tem o fluido quente, que ele entra a 60 e sai em 40. Também aqui, os dois lados da equação já estão adequados de maneira que a gente não tenha o menos aqui fora. Então, a gente vai isolar aqui o CP do fluido frio, porque é o que ele está afirmando aqui. Se eu isolar, aqui eu vou ter 20, que sobra daqui, vezes a vazão do fluido quente, e tudo multiplicado pelo CP do fluido quente, né? Dividido por esse lado aqui que eu vou passar dividindo. Então, aqui, simplificando o que eu falei para vocês que dava a vazão do fluido quente, que já poderia ter simplificado aqui porque estava dos dois lados, mas assim, acho que fica mais fácil de visualizar. A gente vai chegar que o CP do fluido frio, ele é 2 vezes o CP do fluido quente para essas condições de temperatura e de vazão que estão especificadas no problema.
Então, essa também é uma afirmação verdadeira. E por último, a terceira afirmação diz pra gente que, considerando as propriedades físicas constantes e mantendo as vazões e as temperaturas de entrada, se a gente trocar esse trocador aí para uma configuração paralelo, ele diz que ocorre um aumento na temperatura de saída do fluido quente. Então, olhando o gráfico aqui, ó, o gráfico do fluido do escoamento paralelo, ele é um pouquinho diferente do que o contracorrente, ele vai ter mais essa cara aqui. Se a gente mantiver as condições e as temperaturas de entrada, a gente não sabe quais são as temperaturas de saída, nenhum dos dois. Então, isso aqui não dá para afirmar só olhando. Mas o que a gente consegue é pegar esses mesmos valores que ele está saindo aqui e comparar o ΔTml para saber se ele ia ser maior ou menor no escoamento paralelo. Então, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez antes ali, na extremidade esquerda, agora a gente tem as entradas dos dois fluidos, 60 menos 30. Na extremidade direita, a gente tem aqui a saída dos dois fluidos, 40 menos 35. A gente tem agora 30 e 5 como ΔT1 e ΔT2. Se a gente calcular o ΔTml, a gente vai ter um ΔTml de 13,95, que é um valor bem abaixo do que a gente obteve na configuração contracorrente. Então, é possível afirmar que o ΔTml ele vai ser menor. E como a gente já viu lá na equação do trocador de calor, que é igual Q igual UA ΔTml, o valor do calor vai diminuir. Se o valor do calor cedido pelo fluido quente for menor, a temperatura que ele vai sair vai ser maior. Então, com isso, a gente tem que essa afirmação é verdadeira também, mesmo não podendo calcular exatamente quais são as temperaturas de saída nesse caso. Resumindo, então, a gente tem as três afirmações como sendo verdadeiras, e o nosso gabarito seria, então, a letra E. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais!